Olá pessoal, vamos dar início à nossa disciplina técnica de programação. Hoje nós vamos começar falando sobre orientação a objetos, ok? Dentro desse tema de orientação a objetos, a gente vai abordar a princípio o que é a orientação a objetos, certo? Depois a gente vai nos prender a entendimento de o que é classe e o que é um objeto. E depois a gente vai comentar sobre as vantagens da orientação a objeto, né? E aí basicamente para que a gente possa entender por que eu tenho que trabalhar com orientação a objeto, ok? O objetivo dessa aula é ter noções básicas sobre orientação a objeto, certo? Então o meu intuito com essa aula aqui é te dar uma visão geral sobre o que é a orientação a objeto, do que alguns autores dizem que é um paradigma, outros dizem que é uma técnica, tá? Então, o objetivo aqui é te dar essa noção básica para que tu possa ter um inicial e que a gente possa começar a trabalhar com uma linguagem orientada a objetos. Então, vamos lá. A princípio, o que é que será orientação a objetos? Quando a gente pensa nesse termo, orientação a objetos, o que será que vem à nossa mente? A princípio, o termo é assim, ó, orientação. Não, se é algo que é orientado é porque ele é guiado, né? Ele segue aquela maneira de agir, de se comportar, né? Isso seria ser orientado, né? E nesse caso aqui é a objetos. Vocês conseguiriam me dizer o que é um objeto? O que vocês entendem por um objeto? Um objeto pode ser qualquer coisa, né? Desde um ser inanimado ou algo que tenha vida, né? Então, obviamente que eu estou falando em termos computacionais, né? No mundo real, um objeto, de forma geral, são seres que não têm vida, né? Mas a gente vai observar que quando a gente trata de orientação a objetos, até seres que têm vida vão ser considerados objetos também, ok? Então, objetos são coisas que têm comportamentos, têm características, né? E basicamente são essas características e os comportamentos que vão diferenciar um objeto do outro, né? Pelo menos é assim que a gente consegue diferenciar, por exemplo, um lápis de uma caneta. Qual é a diferença entre um lápis e uma caneta? Ambos servem para escrever, concorda comigo? Mas o que diferencia o lápis de uma caneta? O lápis ele tem, geralmente ele é com grafite, né? A caneta tem uma tinta, então isso daí já é uma diferença básica entre eles. Será que o tamanho ele vai diferenciar um do outro? Será que o diâmetro também vai influenciar? Então essas características que vão fazer a diferença entre os objetos, certo? Isso seria um objeto no nosso mundo real, né? E vamos ver como seria o mesmo comportamento, só que no mundo da programação, ok? A princípio, vamos nos ater ao que seria orientação a objetos, tá? Como eu disse, alguns autores dizem que a orientação a objeto é um paradigma, tá? Então, vamos lá. Aqui o autor traz como se fosse um paradigma orientado a objetos, tá? Então, é uma maneira de se programar, tá? E aí essa maneira, ela é orientada a objetos, tá? Como se todo no ambiente de programação ali se comportasse como um objeto. Como assim se comportasse como um objeto, professor? Ou seja, tudo no ambiente daquela linguagem de programação, ou pelo menos quase tudo, vai ter características e comportamentos que vão diferenciar um objeto do outro, tá? Bem, aqui o paradigma orientado a objetos enfatiza a definição de classes e objetos. Aí você deve estar pensando assim, nossa, definição de classes e de objetos? Peraí, eu estava pensando em objetos, agora já está envolvendo uma coisa chamada classe?
qual seria a diferença entre classe e objeto? O autor está dizendo que o paradigma ele enfatiza, ele dá muita ênfase nessa definição de classes e de objetos, tá? Já já a gente vai detalhar, então, qual é a diferença entre classes e objetos. Mais abaixo. Instâncias de classes são criadas através do programa conforme a necessidade durante a execução do programa. Aí olha só, aqui ele está dizendo o seguinte, instâncias de classe. O que seria uma instância de classe? Acostumem-se com esse termo. Quando a gente falar que nós estaremos instanciando, é porque nós estaremos criando, nós estaremos colocando aquele objeto na memória principal da máquina, ok? A gente vai estar criando o objeto e colocando ele lá na memória. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui, que é feita a instância de uma classe, ou seja, ele vai criar um objeto, ele está criando o objeto a partir de uma classe. Já já a gente vai detalhar essa diferença entre classe e objetos. Instâncias de classe são criadas através do programa conforme a necessidade. O que acontece aqui é o seguinte, o autor está dizendo que um objeto ele é criado à medida que o programa que tu vai desenvolver tá, tem um início, meio e um final, certo? Então ele está dizendo aqui, bem, um objeto, então ele vai ser criado à medida que o teu programa entrar em execução, ou seja, não necessariamente o teu objeto ele vai ser criado desde o início da vida útil do teu programa. Então, é possível que o teu programa inicie, um determinado objeto ainda não foi criado, aí o programa entra em execução, aí o objeto é criado, termina a vida dele e o programa depois vai terminar. Ou seja, o objeto ele é criado à medida que é necessitado a ele passar a existir, tá? Ou seja, vamos te dar um exemplo prático. Vamos imaginar quando tu vai sair da tua casa, aí a tua mãe fala assim, meu filho, coloca um guarda-chuva na tua mochila, tá? Aí tu vai e coloca o guarda-chuva na tua mochila, tu é um filho ou uma filha obediente, né? Aí tu coloca o guarda-chuva na mochila e vai embora para a universidade. Beleza. Aí no meio do caminho não choveu. E aí tu chegaste na universidade com o guarda-chuva na mochila. Qual foi o peso da tua mochila, né? Será que fez diferença o fato do guarda-chuva estar na tua mochila? Acho que sim, né? Nesse caso, o objeto ele já estava criado na tua mochila, estava lá dentro, guardado, mas tu não utilizaste. Ou seja, tu levaste um peso extra, né? Agora, diferente se fosse a situação inversa, né? Vamos supor que tu sais de casa sem um guarda-chuva. Aí começa a chover. Dessa vez que começou a chover, aí tu viste que tinha uma banca ali no meio do caminho, do trajeto à universidade, tu vê que tem uma banca vendendo guarda-chuva. Quando tu começa a perceber que está caindo já as primeiras gotas de chuva, tu vai e compra o objeto guarda-chuva e aí a partir daí usa até chegar à universidade. Aí nesse caso, o objeto foi instanciado, foi criado à medida que foi necessário a utilização dele, certo? Então, vamos supor que nesse mesmo exemplo não tivesse chovido, né? Não choveu, tu estava indo para a universidade e não choveu, e tu não tá com o guarda-chuva na mochila. Então, tu ia chegar até a universidade e tu não ia ter aquele peso extra na tua mochila, certo? Então, nota que quando a gente trata de orientação a objetos, o objeto ele só é criado quando for necessário, tá? É isso que o autor está querendo dizer. Ó. A instância da classe são criadas, os objetos vão ser criados através do programa conforme a necessidade, igual o guarda-chuva quando tu compraste. Tu precisaste, estava sem ele, aí tu precisaste do guarda-chuva, aí tu compraste, certo? Durante a execução do programa, imagina que o programa era tu chegar até a universidade, esse era o teu programa, certo? Beleza? Aí agora,
vamos tentar nos aprofundar no que seria classes e objetos, tá? No próximo vídeo a gente continua essa conversa.